Presidente, me permite, esta emenda, ela procura corrigir uma situação que foi criada com uma decisão do Supremo que tornou inconstitucionais os dispositivos que nós aprovamos como emenda constitucional ainda na década passada referentes a precatório. Aquela emenda de precatórios que, na ocasião, foi elaborada pelo Congresso com a cooperação minha, governador de São Paulo, e com Nelson Jobim, presidente do STF. Ela se destinava a criar um quadro mais viável para o pagamento de precatórios. Entre outras coisas, quebrava a ordem cronológica, permitia isso, que permitia, por outro lado, veio a permitir pagar precatórios para as pessoas, para viúvas, para precatórios de menor montante, permitia, além do mais, um leilão de pagamento de precatórios com taxa de desconto maior para quem desse o desconto maior e, ao mesmo tempo, estabelecia um mínimo de pagamento para precatórios e estabelecia um limite até quando isso deveria durar. Mas o Supremo, esta é a verdade, revogou essa medida após algum tempo. E o Brasil ficou sem uma regulamentação a esse respeito, como reconhecem os próprios ministros do Supremo. Pois bem, esta emenda é focalizada num assunto da questão de precatórios, que é o limite no qual todos os precatórios terão que ser saldados. Pela modulação feita pelo Supremo, este limite foi levado para 2020. O que é impossível, trata-se de um critério impossível de ser cumprido, não apenas por causa da crise financeira, mas também por causa da crise financeira que assola os estados e assola os municípios. Então, nós apresentamos a emenda postergando, adiando esse vencimento para 2025, na prática 2026, o que tornará mais factível que estados e municípios possam honrar os seus precatórios. É um tipo da emenda, presidente, daquelas que todos tendem a ser a favor. É como ser a favor da luz elétrica e da água encanada. Ninguém é contra. Esse projeto, ninguém pode ser contra, porque ele alivia a situação, torna a evolução da questão dos precatórios mais racional e eu diria, a partir dos contatos que eu mesmo mantive com o ministro do Supremo, que o Supremo tenderá a acolher essa medida. É uma opinião, é um sentimento, não é uma certeza. Agora, é importante dizer que esta emenda ela não é contraditória com outras iniciativas e outras emendas a respeito de depósitos judiciais, etc. Não tem nenhuma contradição. Do jeito que ela está, ela convém para todos. E convém para todos porque é essencial para os estados e municípios cuja situação aqui, a cada momento, os senadores invocam, cuja situação de precariedade financeira, de atraso de pagamentos e tudo mais. Isso dá uma certa ordem e permite um certo planejamento em relação ao assunto dos precatórios. Oxalá nós possamos também, em outro momento, mas isso não foi via emenda constitucional, mexer na taxa de juros dos precatórios, porque essa medida adotamos também aqui no Senado e na Câmara na década passada, porque os juros eram superiores a 20% ao ano. Estabelecemos na época com o senador Jucá juros iguais aos da poupança, mas o Supremo mexeu nisso. E eu acho que em algum momento a gente tem que voltar a legislar a esse respeito. Muito obrigado.